Vamos tentar imaginar essa cena. O impossível acabou de acontecer. O Mar Vermelho, que se abriu num caminho de salvação, simplesmente se fecha com toda a fúria sobre o exército mais poderoso da época. E do outro lado, em terra seca, uma nação inteira pode finalmente respirar, a salvo. A questão é, e agora? O que vem depois de um momento como esse? Dá para imaginar o silêncio que ficou no ar? Um silêncio pesado, sabe? Preenchido só com o barulho das águas se acalmando ao longe. Um silêncio de espanto, de terror, mas também de um alívio tão grande que mal dá para entender. O caos absoluto deu lugar a uma calma sobrenatural. E é exatamente nesse ponto, entre o milagre que aconteceu e a jornada que vai começar, que a gente encontra o capítulo 15 de Êxodo. Pensa assim, se o capítulo 14 foi o filme de ação, o milagre em si, o capítulo 15 é a interpretação. É a trilha sonora, a reação, é a primeira grande explosão de louvor coletivo de Israel. É a tentativa deles de colocar em palavras algo que parece indescritível. Então vamos mergulhar fundo nessa primeira resposta de Israel ao seu libertador. O primeiro movimento desse capítulo é esse cântico, que a gente conhece como o Cântico de Moisés. E aqui tem um detalhe que é simplesmente fascinante. Antes de Israel ter um templo, antes de ter um rei, antes mesmo de ter qualquer tipo de organização como nação, Israel tinha uma canção. A identidade desse povo nasceu num ato de adoração. Olha, no mundo antigo, essa frase era até comum. Cada povo acreditava que seus deuses lutavam por eles. Só que o que Israel canta aqui é revolucionário. A vitória não vai para uma estratégia militar genial de Moisés, nem para a força do povo. Não. A vitória é acreditada inteiramente a Deus. Foi Ele e somente Ele quem triunfou de forma gloriosa. Ao longo da história, vários pensadores tentaram entender a profundidade disso. Agostinho, por exemplo, olhou para essa cena e viu uma imagem do batismo, onde o nosso passado e os inimigos da alma ficam para trás, afogados. Já Calvino via como a resposta mais lógica e racional da fé, diante de um poder tão claro de Deus, o que mais se poderia fazer a não ser louvar. E aí vem Spurgeon com um olhar mais visceral, sabe? Ele dizia que quem passa por uma libertação dessas simplesmente não consegue ficar calado. Seja um símbolo, uma resposta da razão ou um grito da alma, essa travessia ecoou pelos séculos. E o que torna essa canção ainda mais poderosa é a sua idade. Muitos estudiosos acreditam que essas palavras foram cantadas ao redor de fogueiras no deserto, passando de pai para filho, muito antes de alguém pensar em escrevê-las. Isso aqui não é só um registro histórico, é um testemunho vivo, é um som que conecta a gente diretamente com o início da fé de Israel. E no meio dessa canção tão antiga, a gente encontra uma declaração política e teológica que vai moldar todo o futuro dessa nação. Agora, pare e pensa na audácia dessa afirmação. Eles são um bando de ex-escravos. Não tem terra, não tem capital, não tem governo. Estão literalmente no meio de um deserto. E mesmo assim, eles não cantam "O Senhor vai reinar", como uma esperança distante. Eles declaram "O Senhor reina". É uma confissão de fé radical na soberania de Deus, aqui e agora. E isso mostra um princípio brilhante da fé bíblica. Ela não fica só esperando pelo futuro. Ela traz o futuro para o presente, através da adoração. Ao declarar que Deus é rei, eles já estão vivendo debaixo desse reinado, já estão antecipando toda a história do reino de Deus que ainda ia se desenrolar. E essa festa toda não parou só na voz de Moisés, não. O louvor se espalhou como fogo, contagiando todo mundo. E agora a gente vai ver como essa chama foi carregada por Miriam e pelas mulheres de Israel. Imagina a cena, Miriam pega o seu pandeiro e todas as mulheres vão atrás, dançando e cantando. E tem uma tradição rabínica antiga que conta uma coisa poderosa, que as mulheres já saíram do Egito carregando os pandeiros. Pensa só, no meio da pressa, da fuga, elas fizeram questão de levar instrumentos de celebração. Por quê? Porque elas já esperavam pela vitória. Isso é fé em ação. É a fé que já se prepara para o louvor antes mesmo de ver o milagre. O som dos pandeiros vai diminuindo e... silêncio. A euforia da celebração no mar dá lugar ao sol escaldante, a areia que não acaba nunca. A realidade do deserto bate, e bate forte. Depois de 3 dias de caminhada vem a primeira grande prova. Eles acham água, mas ela é impossível de beber. É amarga. E o mesmo povo que acabou de cantar sobre a realeza de Deus, agora está murmurando, reclamando com o líder. É aquela história, né? O Egito tinha saído do povo, mas o povo ainda carregava muito do Egito dentro de si.
E é justamente nesse ponto baixo, no meio da queixa e da amargura, que Deus age de novo. Mas dessa vez, não é um milagre espetacular e avassalador. É um gesto de cura, um gesto sutil. Deus simplesmente mostra a Moisés um pedaço de madeira. Ele manda Moisés jogar na água e, de repente, a amargura vira doçura. A tradição cristã, por séculos, viu nessa cena uma figura da cruz, um símbolo poderoso de como a madeira do Calvário pode entrar nas nossas experiências mais amargas e transformar tudo, trazendo cura e redenção. E é exatamente aqui, no meio da crise, que Deus se revela de uma maneira nova. Eles já o conheciam como o guerreiro, o libertador. Agora, eles o conhecem como Yahweh Rafa, o Senhor que te cura. Parece que as revelações mais profundas sobre quem Deus é não acontecem no pico da celebração, mas lá no vale da necessidade. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê um padrão se formando, quase um mapa da redenção. A libertação no mar aponta para a nossa liberdade definitiva. A vitória sobre o inimigo aponta para a derrota final do pecado. A transformação da água amarga pela madeira aponta para o poder da cruz de transformar nosso sofrimento. E o cântico de Moisés, ele aponta para a adoração eterna. Não é por acaso que, lá no livro do Apocalipse, os redimidos cantam o cântico de Moisés e do Cordeiro. A história começa e termina com uma canção. No fim das contas, esse capítulo nos dá um mapa da jornada espiritual. Começa com um milagre. Esse milagre leva a um louvor genuíno, mas esse louvor, logo em seguida, é testado pela realidade da vida. E é nessa prova que acontece uma nova e mais profunda revelação de Deus. É um ciclo que se repete vez após vez na nossa caminhada de fé. E talvez a grande lição de Êxodo 15 seja esta: Deus é um Deus que liberta seu povo do caos. Mas ele não para por aí. Ele coloca uma canção nos lábios de quem foi salvo. E então, com o mesmíssimo amor, ele nos ensina a continuar confiando, a continuar caminhando, mesmo quando a música para e o silêncio do deserto volta. E a pergunta que fica pra gente é: em qual parte dessa jornada cada um de nós se encontra hoje?